Desculpa mexer aqui, mas é que eu tô tentando deixar o mais fixo possível para não ficar batendo. Só um momentinho. Pronto, acho que deu uma melhorada. Bem, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Fabi. Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos então dar sequência ao nosso colorido do livro Leo's Journey, da Kanoko Egusa. Eu estou pintando esta ilustração com vocês, que tem os dois cachorros e a árvore de Natal. Por estar próximo das festas, eu escolhi essa ilustração, porque além de muito bonita, né, como todas da Kanoko Egusa, ela é bem própria para essa época de festas. Então a gente vai dar sequência. Acho que, como vocês podem ver, eu também estou fazendo o colorido da página lateral, que é uma guirlanda de Natal, fazendo com a mesma técnica, tá? Estou usando os mesmos lápis, os Norris Club da Staedtler, e também o meu waterbrush da Sakura. Deixa eu tentar melhorar um pouquinho aqui para vocês ficarem em posição melhor. Então, hoje, dando sequência à nossa ilustração que eu escolhi para a gente comemorar essas festas, eu vou continuar pintando com vocês então a nossa árvore de Natal. Lembrando que eu escolhi a iluminação da direita para a esquerda, e com isso toda essa lateral direita será um pouco mais iluminada. Está parando, Fabi, porque aqui tá tudo ok. Depois você me fala, mas se realmente está parando, deixa eu diminuir um pouquinho o som. E então, como eu estava falando, a gente vai fazer hoje essa árvore de Natal. Eu vou fazer como base com vocês a árvore nesse tom de verde, é o mais clarinho que a gente tem. Sem problema, sua Bibi, faz parte. Então eu vou fazer com esse tom mais clarinho, como eu estou falando para vocês. Como eu tinha comentado com vocês, eu coloquei a numeração nestes lápis de acordo com a numeração que eu tenho no kit de 60 cores da linha Cará. Então, no meu caso, esse tom de verde aqui, que é o mais clarinho que se encontra nesse conjunto, para mim é o número 50. Eu vou começar a fazer nossa iluminação, sem me preocupar muito com essas outras áreas onde a gente tem esses elementos, né, da árvore de Natal. Por que eu falo isso para vocês? Hoje eu vou demonstrar aqui que eu venho comentando sobre estes lápis e sobre este livro, por ele não ser com um papel próprio para ilustração com umidade, né, nas áreas mais clarinhas e úmidas. Então ele não fixa tão bem como se fosse um papel para aquarela, mas sem problemas. Isso eu também vou fazendo algumas áreas bem mais clarinhas, como eu deixei aqui no nosso cachorrinho. E aqui também eu já vou deixar algumas áreas até branquinha, tá? Com a própria, preservando, né, a cor do nosso papel. Então eu já deixo essa iluminação a meu favor, bem clarinha, e depois eu venho com outros tons um pouco mais escuro, e preservando o branco do papel, a gente vai dar uma tonalizada depois, só quando eu já estiver com um pouco de pigmento nas cerdas do waterbrush. Então essa árvore, eu tenho comentado com vocês
que este livro está bem gostoso de colorir porque tem áreas bem grandes. E justamente por isso essa árvore aqui também é uma área grande, né, pra gente colorir, que fica bem gostoso da gente fazer algumas mesclas. Mesmo essa iluminação que eu escolhi vindo da direita para a esquerda, né, de cima para baixo, a gente pode deixar algumas áreas com um brilhozinho, né? Eu vou, depois que terminar todo o colorido, eu ainda vou utilizar aquele meu líquido iridescente, provavelmente nesses elementos que eu tô falando para vocês, as bolinhas, né, esses laços. Então tudo isso eu falei que ia utilizar no outro colorido lá no clube da aquarela e acabei nem sentindo necessidade. Mas aqui eu acho que fica bem bonito e a gente realça alguns detalhezinhos, como essas bolinhas, né? Esses enfeites aqui. Teu neto tá melhor, Thaís? Continua em repouso, mas tá melhor? Conta pra mim. O formato desse pinheirinho, ele é bem interessante também, né? Porque a gente vai tonalizando regiões que deem destaque, né? Que tem mais alguns brilhos também, ou a gente pode ir deixando regiões que começam a se sombrear já. Desculpa o barulho. Esse verde aqui é um verde bem vibrante, bem clarinho. Se vocês estiverem fazendo o colorido sem dar as aguadas, ele é um verde que vai ficar muito bonito nas passagens, né, nas mesclas, vai ficar um verde bem legal também. Agora aqui eu já vou tonalizando só uma camadinha mais leve. Ah, mas se Deus quiser já vai passar, né, Thaís? Se Deus quiser ele vai estar bem melhor a hora que ele se recuperar, melhor do que feita a cirurgia, né? O outro tom que eu vou pegar, que seria um tom médio, para mim, nas mesclas, ainda tem mais um tom um pouquinho mais escuro, seria esse tom 56, que é um verde pinho. Tá? Então, eu vou saindo agora de algumas áreas, deixa eu apontar que eu quero uma pontinha bem delicadinha aqui. Para me ajudar já ir destacando. Vai ficar bem amarelado esse tom de verde. Eu já estou colocando próximo aqui do moca, né? Esse cachorrinho, porque ele também tem esse tom. Então a gente já aproveita e dá uma refletida. Aqui, vamos fazer uma mescla delicadinha por aqui. Vocês estão vendo como ele é um verde bem amarelado, interessante, né? Que dá a impressão até que a árvore de Natal já está começando a ressecar. Vou deixar essa área maior aqui, que está mais lisinha, sem tanto detalhe
que se fala dessa copa aqui, que depois eu venho misturando mais ainda. O neto da Thaís teve um probleminha, uma torção, se não me engano, Fabi, nos pés. E boa tarde, Eliana, tudo bom? Seja bem-vinda. E ele talvez precisasse fazer uma cirurgia, mas graças a Deus ele está em repouso já faz algum tempo. Então eu tenho feito muitas orações aqui para evitar que seja feita essa passagem por cirurgia, que isso é muito chato, ainda mais nesse calor. Então, por isso que eu estou toda hora perguntando como é que ele está. Agora eu vou pegar o verde mais escurinho, que a hora que a gente também der a aguada, ele vai ativando, esse outro pigmento que é mais... Olha, agora eu estou usando como se fosse o 57. Então ele vai, quando a aguada em contato com essa mina, ela dá... ativa e deixa bem mais escurinho. Começou a falar em cirurgia, já é muito chato, né, Felipe? Eu já acho que... Depois a Thaís conta pra gente mais detalhado. Vocês vejam que esse tom 57 é um tom mais escuro, próximo desse número 52, né? Se não me engano, que eu estava usando. 56. E ele é mais... não é tão amarelado. Pronto, Fabi. Se vocês estão acompanhando aqui e querem fazer todo esse pinheiro num tom só, numa cor só, fica bonito também, tá? Eu tô fazendo essas mesclas porque depois ainda eu venho detalhando luz e sombra um pouco mais, como por exemplo essa fita aqui, né? Ela vai ser toda iluminada, apesar dela estar numa área bem mais próxima aqui da sombra. E gostoso, gente, de vocês fazerem com esse tipo de aguadas, esse tipo de acabamento aqui, mesmo sendo nesse tipo de papel, é que a hora que a gente ativa o pigmento aqui, que a gente deixa bem mais destacado, ele já fica praticamente pronto. Então, se depois quiserem vir fazendo detalhes de sombreado, os brilhos, que eu vou mostrar para vocês hoje por aqui, bem gostoso de fazer, porque a área também é grande. Aí como é que a gente vai fazer isso sem precisar ficar se preocupando com as passagens, né? Então a gente já deixa pronto e já deixa bem trabalhado. Aí o restante, que eu acho lindo também nesses coloridos da Kanoko, nessas ilustrações, que ela não deixa um contorno tão duro, uma coisa tão parada, ela tem mais um movimento. Vocês veem todas essas achuras, essas linhas que a Kanoko fornece pra gente aqui, já deixa um movimento mais bonito. E só da gente já colocar um pouco do colorido, vocês estão vendo aqui o realce que dá desses elementos menorzinhos. Então tem muita coisa que a gente pode não se preocupar com a direção, que é o meu caso aqui, porque eu venho dando as aguadas
E se houver necessidade da gente... Deixa eu mudar um pouquinho só a minha mão para vocês não perderem o colorido que eu acabei de fazer para cá. Então, se houver necessidade da gente retocar, isso fica fácil também. Porque o canoco deixa uma região grande para colorido e uma região grande para detalhes. Hoje eu vou mostrar para vocês, enquanto estiver secando aqui as aguadas que eu vou dar, que com a nossa borracha elétrica a gente pode fazer vários acertos, por isso eu não me preocupo com a direção que eu estou colocando esse pigmento, né? Primeiro porque esse lápis é uma delícia de trabalhar, de tão macio que ele é. E depois também porque a gente vai fazendo as mesclas e tonalizando com cores bem próximas e dando os destaques depois de todo esse fundo pronto. Isso é bem gostoso de trabalhar nos livros da Canoco mesmo sem eu fazer essa aguada, tá? Eu vou pegar agora mais uma cor mais escurinha, só que vai ser do meu conjunto de 60 cores, que é um verde 55, porque ele puxa para esse tom que eu acabei de usar, é o 57. Olha, é um verde mais puxado para um tom militar, né? Um verde mais azeitona. Então eu já vou fazer uns detalhezinhos por aqui por causa da aguada. Tá? Não tem necessidade da gente já colocar toda a camada do acabamento. Se vocês não tiverem esses tons, podem utilizar de qualquer outra linha. Esse daqui seria um verde... Eu usei mais claro, o verde pinho, um verde mais escuro, tá? Já vou trazer para esse tom anterior que eu usei, que é um verde mais bandeira, ele vai ficar muito aceso por aqui. Enfim, tudo isso a gente vai trabalhando, vocês sabem que não tem problemas. Bem, deixa eu pegar o meu Water Brush, lembrando que eu estou utilizando o meu Water Brush da Sakura, que é o Small, a numeração dele. Vou vir do claro para o escuro, sempre levando os pigmentos e não deixando toda uma área pronta e levando depois. Boa tarde, Celeste, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então eu já vou saindo aqui, olha, da área clarinha que eu deixei em branco, vou trazendo para esse outro lado. Aquele mesmo sistema que eu sempre falo para vocês. Se tiverem um galho ou alguma coisa que impeça a passagem de uma cor para outra, procurem deixar o máximo possível igualado, para a gente ter a certeza, né, ter a segurança de não ficar forte numa linha mais dura. Como aqui são vários tons, eu não tenho problema, como vocês estão vendo, de trazer toda essa pigmentação com misturas, deixando um pouco mais aguadas, sem problemas, tá? Então, quando eu falo isso, olha, como essa situação que eu tô mexendo agora. Aqui eu tô com bastante água agora no meu Water Brush. Posso deixar essas... essas passagens, essas misturinhas de cores aqui, tranquilo, dando as batidinhas, como eu já fiz em outras regiões. E também, olha, não tô me importando se borra, se suja um pedacinho, que é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, que dá pra gente vir apagando depois com a borracha. Então, eu tô tirando o excesso aqui só por causa do tom do pigmento e vem aqui, ó.
a região do papel que eu preservei branquinha, agora é só tonalizado e continuo trazendo tudo agora para o lado da sombra. Misturando todo mundo por aqui, mesclando, não estou me preocupando em deixar liso todo chapado, porque eu quero essa irregularidade mesmo por causa da nossa luz. E com essa mescla que a gente já fez em outras áreas aqui na última live, vocês vão ver que fica um colorido mais artístico, não precisa ser tão retinho, passagem, tudo certinho, porque não é o propósito desta maneira de colorir. Como eu estou aqui com vocês vejam os tons, como esses verdes que a Staedtler tem nesses conjuntos, eles puxam muito para os tons amarelados, né? Então isso aqui tudo a gente tem algumas opções. Ou a gente trabalha sem dar essas aguadas para deixar os sombreados mais destacados, ou eu venho dando essas aguadas, fazendo as misturas, e depois eu recorro aos mesmos tons sem dar as aguadas, né? Ou seja, fazendo o mesmo tipo de trabalho para a região mais... Eu não gosto muito de utilizar a palavra seca, mas a região que eu não estou dando essas aguadas para não ficarem tão duras, tão mescladas. Então, ó, por exemplo, aqui é uma região que eu tinha utilizado o meu lápis com uma camada no sentido horizontal, né, da mina. Então, gostoso do Water Brush é isso, que a gente pode pegar vários pontinhos de pigmento. Agora vocês me viram vir da esquerda para a direita fazendo as mesclas. Então é mais um outro sistema sem problemas de estar fazendo as misturas, tá? Como eu falei para vocês, né? Essa ilustração, as ilustrações deste livro são bem legais porque elas são bem grandes. E apesar de eu estar usando esse Water Brush, que ele vem com a numeração com o tamanho, né, small, a gente trabalha bem gostoso. E por ser a primeira camada, de novo, eu vou só deixando o fundo, uma base pronta para depois eu vir fazendo mais detalhes. E por isso mesmo, olha, aqui é uma outra região que eu não me preocupei com a direção da mina. Ela estava aqui, a mina toda colorida na vertical, e agora eu venho com o Water Brush, nesse movimento circular, e já faço toda a mescla, peguei outro tom, né, onde eu estou mexendo agora. Já trago um pouquinho para cá e já tonalizo numa outra região. Ah, Carol, não tá a cor legal que eu queria da árvore. Calma, é a primeira camada ainda, gente. Se vocês forem fazer tons mais escuros e verdes mais destacados, como essa área da direita, pode tonalizar tudo, lembrando que o lado esquerdo é um pouquinho mais escuro, então pode vir com outro tom. Como essa linha não tem os verdes tão próximos, né, tão análogos assim, ele tem 2 ou 3 tons, então isso me impede às vezes de fazer um colorido mais por igual, mas ainda é a primeira camada. E eu fiz em outras regiões desse outro colorido aqui da sequência da página, a segunda camada eu não precisei aplicar ao papel,
tá? Não precisei passar a mina em todo o papel, mas sim eu fui dando, fazendo as misturinhas direto, como a gente fez lá em cima na penteadeira, que eu fui molhando a cerda do meu pincel na mina do lápis, tá? Então provavelmente será o que eu vou fazer aqui, porque a minha próxima camada, com todo esse fundo amarelado aqui, eu vou utilizar o primeiro verde que eu usei aqui na lateral, que é o meu número 52, tá? Para dar uma outra misturinha ali, fica um colorido mais vibrante, né? Não fica tanto amarelado assim. Borrei bastante aqui, depois eu venho e limpo. E eu sei que esse colorido, né, esse tipo de aguadas que vocês me vêm dando é gostoso de fazer, para fazer um colorido bem tranquilo, para a gente poder ter mesclas, né? Não ficar aquela região muito dura, muito chapada, que vocês sabem que eu nunca gosto disso, né? Então, aqui de novo eu tenho a direção da camada contrária ao meu movimento, né? Por exemplo, aqui dessa haste da árvore. Então, sem problemas, venho e vou misturando, mesclando, e assim vai ser todo o restante da nossa ilustração nessa região aqui. Deixa eu tomar um golinho de água, que aqui tá um super calor. Como eu falei para vocês, então, a próxima camada, para eu ter um contraste mais bonito, inclusive com os cachorros, com os outros elementos, né, dessa ilustração, eu vou ir tirando novamente o pigmento direto aqui da mina, tá? Então, olha, eu sei que aqui embaixo tá um pouquinho molhado e vou levar mais para a direita, aliás, mais para a esquerda, porque a direita que já tá com uma cor que eu acho interessante. Então, vou segurar aqui atrás. Olha o que eu falei para vocês, eu não tenho necessidade de vir passando a camada de lápis desse tom de verde, porque agora eu vou mesclando só. E assim eu fiz várias outras regiões aqui desse colorido da direita, que por conta da base estar ainda úmida, eu consigo conduzir, sabe, o pigmento para as regiões que eu quero de brilho, um pouquinho mais de sombra. E as mesclas. Ah, tudo isso dá muito trabalho, é muito chato, não quero fazer. O resultado, na minha opinião, é um resultado mais artístico, tá? Um resultado mais bonito. Aqui eu vou dando essas batidinhas, vocês estão vendo a tonalidade que tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de zoom para vocês verem como é que eu tô mesclando e fazendo os movimentos aqui. Só que caiu uma tinta aqui no chão, já levantei. Esse tipo de colorido que eu fiz agora, estou fazendo agora com vocês,
Ah, faz parte isso, né, Eliana? Eu ia comentar exatamente isso. Como eu fiz toda a base com esses tons amarelados que vocês viram lá, agora eu venho sobre essa camada com esse tom de verde que eu usei primeiro do lado direito e vou deixando só a tonalidade, principalmente nas áreas que eu gostaria de destaque. E por eu não ter aplicado, né, a camada tão misturada, tão mesclada, eu consigo ter o controle. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, assim eu posso continuar até fazendo o movimento, né, das folhinhas aqui do pinheiro. E depois já deixo pronto as regiões que vão ficando escurecidas. Tá? Eu poderia vir como eu fiz nessa região do centro aqui, um pouquinho misturada, né, já mesclando, mas eu acho que pesa um pouco. Tá? E vocês vão ver como eu corrijo depois, né, essas mesclas. Eu posso utilizar a borracha sem problema nenhum. E depois que secar todo esse trabalho que eu estou fazendo com esse verde e a cerda do pincel, eu ainda posso vir fazendo mais uma camada sobre ele, se eu quiser mais escura, tá? Justamente para tirar um pouco desse amarelado e dar continuidade da direita para a esquerda por causa da luz. Eu acho muito gostoso, sabe, trabalhar, vocês me conhecem sobre as aquarelas aqui, porque além do colorido ficar mais suave, ficar mais delicado, para mim é preferível, eu gosto mais de um colorido assim mais clarinho, porque os contrastes, a hora que eu fizer o piso, que eu fizer esses outros elementos, na verdade aqui vai ficar só o fundo mesmo, né? Porque eu não preciso fazer nada tão misturado, nada disso. Então aos pouquinhos a gente vai trazendo essas mesclas, fazendo essas misturinhas e realmente, Eliana, com delicadeza, com calma, não precisa correr, não precisa vir deixando tão chapado, sabe? O pouquinho que a gente pega desses lápis, no caso aqui, os Noir Club são muito pigmentados e muito interessante essa mina, apesar de ser uma linha escolar, é tranquilo de fazendo com calma, para eu não perder o controle, né? Então, o que acontece? A gente olhar uma árvore natural, ela é todinha mais escura, ela é todinha mesclada, né? A gente pode depois fazer esses detalhezinhos com mais destaque, tá? Pode até colocar, se quiser, aqui um outro tom de azuis, daqueles outros verdes azulados que tem, que aqui tem bastante, né, nessa caixa dos Noir Club, tem, que são muitos verdes puxados para os azuis. Então a gente pode também vir tonalizando. E olha, aqui agora ficou uma marca, para mim, uma marca meio sem graça, uma marca feia. Então o que eu faço? Venho com a cerda do pincel, misturando e levando lá para baixo, porque daí ali eu não tenho problema de retocar essa marca, que lá já é sombra. Olha, aqui é a mesma coisa. Vou para cima para vocês terem a visualização melhor. Então eu estava fazendo aqui.
E assim, sem pressa, gente, não precisa correr. Sabe, é uma área enorme, se vocês fossem pintar todinho ao lápis, ela também daria um pouco mais de trabalho, também daria um resultado às vezes diferente por causa do papel. Então é tudo uma questão de muita calma nessa hora. Olha, aqui tá bem amareladão. Esse meu verde aqui é um verde bandeira, né? Esse número 52. Então agora eu posso abafar, né? Tirar toda essa mistura, essa mescla aqui tão amarelada que eu deixei. Ó, vocês estão vendo, não tô passando em tudo, né? Tô trazendo para essas beiradinhas aqui, porque toda essa parte inferior é escura que vai ter um sombreado, tá? Isso aqui tá atrás. Muita calma nessa hora. Tá? Aqui eu já vou tentar destacar um pouco mais o verde por causa do nosso cachorrinho, do Moca. Porque ele tá aqui na frente, então eu já aproveito para não deixar tanto amarelo junto com ele, porque os Golden aqui, eu tava olhando algumas referências, né, na internet, eles realmente têm tons bem amarelados, têm tons muito bonitos. Mas eu quero que ele se destaque do fundo. Falta toda essa região lateral aqui. Vou voltar, completando por aqui. Vocês viram que quando eu passei a primeira camada, eu falei para vocês que eu não viria na vertical, trazendo para a esquerda, mas sim na horizontal, justamente para eu não perder esse controle. Oi Rita, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bom? E a fixação, viu, Eliana? É verdade isso que você está falando. Realmente eles têm as cores muito próximas. A numeração eu acabei colocando na minha numeração dos Norris Club, essa etiquetinha com a numeração dos Cará. E a fixação, né? Porque infelizmente a fixação dos Norris Club a gente precisa passar o verniz. Esta região que eu já colori primeiro, né, essa lateral aqui, que eu tô deixando mais clara por causa da luz, eu nem vou retocar novamente com essa cor aqui, tá? Porque ali eu não preciso mais dela, eu preciso do lado oposto aqui. É exatamente isso que eu fiz também, Rita. Eles são muito próximos, né? Então dá pra gente... Eu acho que eu até deixei para vocês a numeração, a tabelinha, não me lembro. Se eu não deixei, olha, aqui eu esqueci de fazer, depois eu volto. Porque as cores são muito próximas, né? Realmente modifica só a referência do tipo de lápis, né? Que a referência seria essa daqui, olha. Então, os Norris nem tem nos Cará. Mas eu mostro para vocês que eu estou usando um Cará por aqui também. Então, olha. Eu ainda virei com mais uma camada dessa mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Pegando o pigmento na mina do lápis, tá? E fazendo essas batidinhas, às vezes algumas
linhas, puxando, porque eu quero deixar todinho destacado aqui. Então, eu vou utilizar mais uma vez os verdes mais escuros, tá? Só não vou dar sequência hoje, porque daí eu espero secar bem e vejo a cor que ficaram. Eu acho que é possível vocês verem a diferença que teve, né, desse cachorrinho, né, que agora tá bem sequinho, para as cores que a gente usou no dia, né, que a gente fez o colorido e as aguadas. Vou voltar nestas regiões por aqui, porque eu quero destaque no nosso cachorro. Vamos trabalhando. Eu não ia mexer nessa lateral aqui. Oi, Gisele, boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda. Não ia mexer nessa lateral, mas fora do nosso cachorrinho, eu vou dar essa mistura aqui com essas aguadas, tá? Essa página da direita, que eu falei para vocês que eu tô fazendo o mesmo sistema, né? Muitas áreas aqui eu vou deixar o colorido depois dessa primeira camada só com os lápis permanentes, como se fossem permanentes, tá? Então eu vou fazer a camada sem dar aguadas, é isso que eu quero dizer. Então o que vai acontecer? Algumas cores vão ficar bem mais realçadas, bem mais destacadas, porque é exatamente o efeito que eu gostaria. Tá? E aí eu vou esperar, como eu falei para vocês, esperar secar esse fundo da árvore de Natal hoje, para na próxima live eu vir fazendo os detalhes, né? Porque se eu quiser fazer regiões já de sombreado, regiões de volume, só com a camada de lápis, ótimo. Se não, eu posso ainda vir com a camada de lápis e vir fazendo essas passagenzinhas de aguadas. Eu sei que tá tudo muito clarinho, muito levezinho, mas é o propósito, tá? A carinha deles é muito legal, né, Gisele? Eu também gostei bastante. Eu dei uma pesquisada, né, no Google para saber a cor do focinho, a cor dos olhinhos. No caso destes Golden, que tem essa cor amarelado, o focinho e os olhinhos são bem castanhos, bem escuros. Então vocês vejam que eu fazendo esses detalhezinhos sobre o amarelo que eu tinha passado aqui, esses elementos, né, de decoração aqui da árvore se destacaram bastante. Então foi o motivo que eu não quis fazer as mesclas, as misturas. Ai, nem brinca, tadinha. Tem que cuidar mesmo, né, Gisele? Ela não tem culpa do pessoal vir fazendo esse barulheiro. Olha, aqui tá faltando aquele meu verdinho. Eu vou voltar mesmo com a minha mina sujinha, sem problemas, que o meu verde é o 57, foi o que eu usei de base. E este livro, eu falei para vocês que eu pretendo fazer, olha, aqui já saiu uma mistura bem legal. Eu pretendo fazer ele todinho nessas aguadas. A Eliana comentou que usou o Neocolor, use mesmo, que fica bem legal nesse papel aqui. Então, os próximos vídeos, não, os próximos coloridos que eu vou fazer nesse livro aqui, talvez eu use só os obras tira
falei para vocês, agora olha, Eliana, o outro livro da Canoco que eu tenho, esse daqui da Menuê de Bonelli, eu fiz muitas aguadas, nunca tive problema com bolor, não. Ó, vou tirar um pouquinho do zoom para vocês verem como ficou legal a mescla que eu fiz e depois ainda dá pra gente retocar bastante coisa, olha que legal. Então, o resultado era esse mesmo que eu queria. Eu acredito que você deixando bastante no sol, deixando secar bastante, não vai embolorar não. Tá? Mas mesmo assim, dê uma camada de spray fixador e aí você deixa, né, junto com eles uns saquinhos de sílica. Então, vocês vejam como tá bem, tudo bem clarinho, né? E essa outra página aqui, eu comecei fazendo, tô fazendo o colorido com as cores bem vintage, né? Bem clarinhas também, que é o propósito aqui, né? De deixar uma sequência. E depois que eu fiz algumas áreas aqui de colorido, né? Algumas bolas, alguns enfeites, eu vi vários enfeites desses aqui estão aqui na árvore de Natal. Então, se quiserem seguir no mesmo tom, legal. Se não, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Ok? Então, como eu falei para vocês, agora eu vou deixar secar bem essa árvore de Natal, essas regiões em verde, para eu vir depois fazendo os detalhes. Se eu quiser deixar um verde mais acentuado ainda, como vocês veem aqui, olha, essa região são tons que eu passei e só fui colocando, passando, né? Olha aqui, dá pra gente escurecer bastante. Então eu fui só passando e dando as batidinhas, porque agora eu venho fazendo retoque com algumas áreas só com lápis. Tá? Então, por exemplo, essa bola aqui meio azulada foi uma mistura de cores. Né, os tons verde azulados e um azul de base. Tá? Então tudo isso vocês podem ir fazendo também para agora, quando chegarem as regiões de enfeites. Tá? Eu vou dar sequência hoje, para a gente não ficar parado, da esquerda para a direita, né, para eu não ficar com a minha mão em cima. E também não fazer as mesclas por aqui. Então, eu venho fazendo agora essa parte inferior, vou fazendo estes detalhes, essas bolas, né, esses enfeites aqui, para deixar pronto, entre aspas, e daí eu fazer detalhes da caixa, tudo isso. Então, vamos dar zoom de novo. Não terminou live nenhuma, não, ainda estamos na metade. Não, eu só dei o zoom para vocês terem uma visualização melhor. Não terminou live nenhuma ainda não, gente. Tá? Essa bolinha aqui, eu não tenho nenhuma na minha guirlanda. Então, eu vou fazê-la em 2 tons. Como aqui eu quero um dourado, eu vou fazê-la em roxo, tá? Que seria a complementar, tá? Então, vamos pegar um violeta, deixa eu ver onde é que tá. Aqui tem aqui eu tenho bem escuro, tá? Mas algumas linhas aqui eu vou utilizar esse daqui e outras linhas eu vou utilizar no tom de ocre. Tá? Que esse meu número 49, eu usei em várias áreas aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele tá ficando como se fosse
um ouro mais escurecido, né? Não tão vibrante. Tá dando para ver? Sim. Então é ele que eu vou utilizar nas outras linhas, como se fosse uma bolinha em dourado e lilás. Tá? Porque essa, vocês vão ver agora, essa estrela eu faço no dourado. Mais pra cima. Bora lá. Já tô com uma cor na mão, que será o meu 62. Tá? Lembrando que ele é um tom de lilás mais clarinho. Vou fazer essa roxinha. Agora eu venho com o número 6. Tá? Vou fazer em 3 cores aqui. Aqui é um violeta bem mais escurinho. Depois que eu comecei a fazer o colorido com vocês, que eu analisei a iluminação que a Canoco coloca pra gente. E a minha iluminação ficou completamente o oposto do que ela coloca. Então, o que vai acontecer? Problema nenhum, tá? A minha iluminação vai ficar diferente, vai ficar legal tanto quanto a dela. Agora eu tô usando o número 49. Lembrando que a minha camada, como eu ativo o pigmento depois de pronta a minha camada, eu tô ativando só com a água, então não tem necessidade de eu deixar tão intensa. Lembrando que a nossa ilustração, a luz vem da direita para a esquerda. Então, neste caso aqui, todo o lado esquerdo é um contraluz. Se vocês quiserem fazer também em 3 cores aqui e mais uma cor além dos lilazes, do violeta, fica linda de boas, tá? Só um minuto. Quando eu vim com o meu chocolate, tá? Quebrou uma beiradinha. Uma coisa que eu acho bem legal também nesses lápis da Staedtler, os Norris Club, é que são 36 cores bem legais, né? A gente não precisa ter tanta cor a mais do que essas, porque são cores ótimas para a gente trabalhar. Então, realmente, tem caixas, tem linhas de lápis que, mesmo sendo escolares, são excelentes, né? A gente não precisa ter muito mais opções. Claro que a gente gostaria, mas não tem tanta necessidade, né? Agora eu vou fazer esta linha estrela todinha com esse tom. Tá? Quando eu falo todinha é porque eu estou fazendo uma base e depois é que eu vou vir fazendo os sombreados, as iluminações. De novo, como aconteceu lá na árvore, eu não vou me preocupar com a direção do lápis, porque na hora que eu der a aguada, isso tudo some. E eu ativo o pigmento, deixando bem clarinho, né? E ele, na hora que a água tem o contato com esses pigmentos, é que ela fica bem destacada. Tá? Agora é hora da gente fazer esse trabalho de ativar. Então, vou limpar meu Other Brush, que eu estava usando com verde. Tá? Vou trazer do claro para o escuro. A minha luz está vindo daqui, então agora é só conduzindo o pigmento. Lilás.
Aqui tem um brilho que eu deixei bem destacado na página, né, no branco do papel. Então, olha, estou trazendo e destacando já. Continuo com essa cor, então vamos já fazer o violeta que está aqui em cima. Não vai me atrapalhar nem estragar o colorido do restante que eu vou usar aqui, que é o nosso ocre. Aqui. Aqui também eu tenho violeta. Vou tonalizar aquele cantinho e conduzir o pigmento lá para baixo. E por aqui. Limpo. Vamos fazer o nosso ocre, que na verdade para mim isso daqui é um tom de ouro. Trago para cá também. Deixo ali quietinho para secar. Agora eu vou fazer toda essa nossa estrelinha aqui com mesclas, com misturas, porque depois eu venho destacando. Eu gosto muito de trabalhar assim, com toda essa irregularidade, com nada super chapado, que eu tô falando para vocês. Eu acho que destaca, sabe, um colorido mais artístico, não fica uma coisa tão dura, tão chapada e tão, eu diria até primária, sabe? Porque a gente pode depois ainda fazer vários destaques. Mais uma aguinha. Esta outra bola, como ela tem esse relevo aqui, né, que tem esse desenho, então eu vou fazê-la em vermelho. Deixa eu pensar aqui. Não, eu vou fazê-la no outro tom de amarelo e esse arabesco aqui depois eu faço com mais um outro tom. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente ter um contraste aqui e com a caixa, eu vou fazer um arabesco em verde claro. Arabesco não, fazer um fundo em verde claro, que é o número 50. Porque a hora que eu passar, que eu sei que eu vou borrar, que eu vou esbarrar ali, eu passo depois uma outra cor sobre ele e já faço todo o acabamento só com o lápis ou só com o water brush. E aí eu fazendo verde sobre verde, fica legal. Se eu quiser usar borracha elétrica e apagar, e depois fazer uma outra cor também dá. Então a sugestão é façam uma cor clarinha, tá? Pode ser um amarelo, pode ser um azul clarinho, para depois vocês terem o controle de trabalhar esse arabesco aqui. Vou pegar o mesmo verde que eu utilizei na árvore, que é o nosso número 52. Vou dar uma tonalizada desse lado esquerdo aqui, porque ele é mais escurinho por aqui. Então a gente sabe aquelas histórias que a gente conhece do contraluz, né, por ser uma circunferência que a gente faz todo o volume só com essas passagens de cores, né? Eu vou utilizar ainda o branco o brilho que tem desse outro lado. Então eu posso fazer toda essa mescla. Depois com as batidinhas eu venho
corrigindo isso. Então é agora que a gente vai entrar com o Water Brush. Da mesma maneira que eu fiz a árvore de Natal na horizontal, é o que eu vou fazer aqui nessa bolinha. Então eu vou deixar toda essa parte aqui clarinha. Tem que ser um pouquinho mais rápido só, mas tudo certo. Vamos tonalizando, vamos fazendo essa mescla. Vai ficar toda marcada, toda manchada? Vai. Mas eu corrijo. Agora eu tô com aquele verde 52, que é totalmente diferente do lado de cá. Então vou limpar no meu paninho e venho conduzindo o pigmento para cá. Esta situação que eu tô passando agora aqui, ó. Toda essa mescla e cheguei desse lado, eu tenho muito pigmento, muita água, eu tenho que agora esperar secar inteirinho, todo, sem problemas, tá? Aí eu vou pegar o meu pincel, o meu lápis de novo, molhar um pouquinho a minha seda e ir tonalizando. Vamos de novo tonalizar para fazer um degradê, uma escurecidinha por aqui, ó, para eu deixar um pouquinho de sombreado. Desculpa o barulho, vocês sabem que eu tenho visita, sem problemas. Por aqui ainda vou dando detalhezinhos, vocês estão vendo? Então, eu posso vir com uma cor clarinha e depois ir corrigindo tranquilo, sem desespero. Ah, ficou manchado aqui, feio. Vamos mesclar, ó. Tudo pra cá, pra cá, pra cá. Aqui também corrijo. Pronto. Como essa outra estrela eu vou fazer da mesma cor, é o que eu fiz na minha guirlanda, né, que eu tenho na outra página. Então agora eu vou escolhendo as cores que eu vou fazendo os destaques, tá? Aí eu vou fazer, como aqui tá tudo misturado, eu não preciso literalmente fazer destaque só das cores, mas eu posso fazer mescla em algumas e eu vou mostrar para vocês agora. Eu tô com a minha borracha elétrica. Aqui tem um risco porque essa mina às vezes ela quebra, né, as pontinhas e tal, ou acaba esfarelando, né, algum pedacinho aqui. Eu tô tirando isso. Vou arrumar minha borrachinha aqui na beirada para mostrar para vocês. Olha, aqui onde eu borrei bastante, uma vantagem, entre aspas, né, desse lápis, por ser um lápis escolar e este papel não ser próprio para aquarela, então eles conversam mais ou menos, né? E aí isso uma hora me ajuda, outra hora não. Isso quer dizer o quê? Que eu posso apagar os lugares que eu já tenho seco, né? Que eu já fiz anteriormente, áreas que já estão secas, eu posso vir e dar, passar, né, a borrachinha e ir apagando, ou eu posso clarear também, sabe? Algumas áreas que eu quero deixar de iluminação. Então, o que que vai acontecer aqui hoje? Que eu tô procurando um lugar que tenha um borradinho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu trazer aqui. Ui, desculpa. Dá bastante zoom, porque eu acho que é um lugar tão pequenininho, mas vale a pena
vocês visualizarem bastante. Não é só com essa borracha, aquela monozero pode ser usada, pode ser borracha plástica, aquela branca, clarinha. Então o que vai acontecer? Olha, eu tenho uma sujeira nessa região aqui, pertinho do meu puff, que eu borrei o fundo. Isso foi feito na semana passada. Eu consigo tirar todinho. E também deixei clarinho ali para vocês verem que é possível eu criar luz, se fosse o propósito. Não é, mas eu posso fazer isso. Então depois que vocês viram que secou toda a região que vocês já fizeram as aguadas e querem corrigir, vocês podem ir clareando também. Então, por exemplo, aqui, veja, está muito calor aqui, já dá pra gente corrigir. Por que eu estou corrigindo? Essas regiões que eu borrei, por exemplo, aqui com verde, se eu vir com um tom avermelhado, que vai ser, que é o propósito, né, dessa minha faixa aqui, eu posso acabar ficando com uma sujeira em marrom, né, mistura uma cor secundária com uma primária. Então é melhor não deixar sujinho, tá? Tirar esses borrões é mais interessante. Deixa eu ver onde mais eu tenho. Essa outra beirada aqui também ficou com bastante amarelo quando eu dei a aguada. Já tá seco. Então, isso é o que eu falo para vocês. Isso é o que eu falei para vocês. Esse papel não é para aquarela, então ele não fixa. E esse lápis também não é para esse tipo de papel. Isso ajuda a gente para essa situação, mas também ele não fica fixo, né? Então a gente corre o risco disso aqui desbotar bastante. Aí depois de pronto, então vocês vêm e fazem a camada com os fixadores, tá? Com fixadores de spray eu acho mais sossegado, pra evitar de perder um colorido que a gente fez, que a gente gostou. Olha aqui, eu tô vendo agora, acho que tá muito zoom para vocês. Mas toda essa região aqui tá muito clarinha. Eu vou tirar um pouquinho do zoom para vocês verem. Eu vou já retocar isso daqui para ela secar para minha próxima fase do colorido. Uma aguinha. Aproveitando que eu tenho as cores todas aqui na minha mão, que eu não preciso ficar procurando, ficar indo atrás, eu já vou então retocar, né? Já faço a tonalização outra vez. Agora com o número 6, o violeta. Já está seco. Se tivesse um pouquinho úmido, tenham cuidado. E agora, neste momento, eu não vou mais dar as aguadas. Então, por isso que eu falo para vocês. Depois que vocês fizeram todo o colorido, vocês podem ir escolhendo se querem deixar com essas marcas, com essas áreas um pouco mais artísticas ou não. Aí fica a critério de vocês. Eu gosto e eu vou deixar. Aqui agora eu já vou trabalhando minha iluminação. Vou deixar essa ponta aqui, toda essa região aqui, com menos pigmento, né? Mesmo fazendo só com essa camada sem aguadas, para eu destacar já o nosso volume.
Poderia fazer tudo isso sem ir dando as aguadas? Com certeza. Poderia fazer tudo isso sem problemas. Como essas bolinhas, são bolinhas de vidro, né, que a gente vê que são aquelas bolinhas de Natal bem antigas, a minha sugestão é que vocês deixem áreas assim, bem destacadas de luz e de sombra, né, porque elas têm aquele revestimento com bastante brilho, tá? Não há necessidade, neste caso, de nós deixarmos uma sombra com sépia, por exemplo. Ai, que delícia, Fabibi! Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar só o colorido de sombreados com os lápis. As aquarelas em pastilha, Fabibi, que você está comentando, que são as que eu prefiro, primeiro porque elas têm um pouco mais de pigmento, né? Porque elas são mais... elas são prensadas, né? Então elas ficam com mais pigmento do que as aquarelas em tubo. Segundo, porque você pode levá-las para qualquer lugar que você vá. E eu acho que as aquarelas em pastilha, a gente tem uma como é que se fala? Uma manutenção, uma utilização melhor do que as aquarelas em bisnaga. Tá? A bisnaga, ela já vem com um pouco mais aguada, né? Porque elas estão já passando, né, pra gente aquela história de você espreme, ela já tá um pouco diluída. Tá? Então eu prefiro as aquarelas em pastilha porque elas são mais densas, é isso. Elas estão ali bem apertadinhas por isso. Mas a gente também usa muito as aquarelas em pastilha, Fabibi, quando você vai fazer um colorido muito grande. Né? Porque elas têm bem mais quantidade, né? Mais... como que se fala? É quantidade mesmo, do que as aquarelas em pastilha. Como as aquarelas, né, a linha que eu faço não é uma aquarela muito grande, então eu prefiro realmente as aquarelas em pastilha. Pois é, Eliana, você sabe que esse era um comentário que eu vou fazer, inclusive, com o pessoal do clube de membros. Porque as Ecoline, atualmente, quem tinha Ecoline era a Royal Talens, né? Que, na verdade, a Ecoline não é aquarela líquida, na verdade, ela é um nanquim líquido, né? Por ela não ter tanto pigmento, é que a Ecoline fica fluida.
E quem tem também a tinta para como o nanquim colorido é o Winsor & Newton, tá? Mas eu usei muito as Ecolines em papel vegetal, então ela é uma mídia mais transparente também, né? Mas ela é, muita gente fala que ela é uma aquarela líquida e não é não. A Ecoline é uma tinta nanquim. Existe sim, Eliana, existe sim. Ainda existe sim. Inclusive existem esses nanquins coloridos, como a Ecoline, por ser mais fluida, até nacional, da Corfix, se não me engano. Por ela ser a base de água, como é tanto o nanquim quanto as aquarelas, o pessoal confunde, né? Que a Ecoline é uma aquarela líquida, e não é não, ela é um nanquim transparente. Porque se ela fosse aquarela, ela não pegava no papel vegetal, e ela se usava muito, pelo menos na época que eu fiz faculdade, se usava muito no desenho industrial, né? Na área do pessoal que faz arquitetura também. Mas existe sim. A aquarela, a Ecoline é da Royal Talens. Então, você também provavelmente utilizou nos desenhos de papel vegetal, não foi, Fabibi? Que eu as utilizei assim. Eu conheci as Ecolines como sendo nanquim, né, tinta líquida, tanto que a Winsor & Newton eles chamam de ink, né, de tinta, e é o nanquim. Tem cores belíssimas da Ecoline. Você entrar nas Amazon da vida, nas lojas de arte, elas existem normal. É o que eu falei para vocês, eu ia fazer toda essa bolinha com esse tom mais claro, e eu estou agora acentuando, né, um pouco mais com o meu lápis, que é o número 52, que foi o primeiro primeira cor que eu usei na árvore de Natal. Porque agora aqui sim eu vou dar uma guarda e trazer toda essa pigmentação para cá. Então, você veja que o aerógrafo, por conta da Ecoline ser uma tinta fluida, né, transparente, ela fica linda quando você usa o aerógrafo. Eu usei na faculdade também. Mas existe sim. Eu me lembro de um tom de azul, que todo mundo fala, né, aquele azul água, que era da caixa de 36 cores do Faber-Castell, que na Ecoline tem um tom maravilhoso. Eu também, Eliana. O privilégio não é seu do século passado. Ó, vou trazer toda a pigmentação para cá, tá? Então, ó, vamos fazendo redondinho.
Vocês estão vendo que agora, como eu estou fazendo essa passagem de água aqui, eu estou levando o pigmento, conduzindo, né, esse pigmento para cá, porque agora eu tenho muita água e o papel não absorve isso. Então eu tenho que ter o controle agora de empurrar todo esse pigmento por aqui, ó. Esperar secar um pouquinho. Depois eu venho corrigindo de novo. A Fabibi é mais nova, bem mais nova que a gente, sabe, Eliane? Mas o nosso século foi incrível, né? Imagina para esse povo que agora faz as faculdades, que na época da gente eram matérias da faculdade. Concordo com você, Fabibi, realmente somos muito privilegiados. Né? Porque a gente ainda fez tudo que eles fazem hoje no computador, a gente fez na máquina de escrever ou a gente fez à mão, né? Com os letra 7 da vida. Nós fizemos na raça. Eu ainda tenho, para vocês terem ideia, a letra 7 guardada da época da faculdade. Porque como eu tive a matéria de impressão, né, então eu tinha que fazer, montar a página de jornal, a página de revista. E era a letra 7 que a gente usava. Bem, esta verde aqui está mal menos, tenho que esperar secar. Não devo fazer esta outra, porque vai entrar um pigmento no outro. Então, vou fazer essa daqui, não, vou fazer esta estrelinha aqui. Essa estrelinha, como ela está entre o verde e o nosso cachorrinho, aqui eu vou pôr vermelho. Pra que isso? Então, isso aqui eu vou fazer em tom de azul. Eu nem lembro, isso aqui é um negócio prateado, né? Eu vou fazer prateado. Vamos pegar os cinzas. Cinza claro. O cinza escuro. Vou pegar um azul mais claro também. Então, eu vou fazer a base de número 30. Eu vou fazer isso aqui como se fosse um prateado. E a base é 30. Fabibi, você chegou a utilizar mata-borrão? Não sei se eu já conversei sobre isso outro dia. Não estou lembrada se você comentou alguma coisa. Eu também, Eliana, exatamente. Então, mas é isso que eu falo mesmo. A gente teve matérias na faculdade, no nosso caso fotografia, que hoje são faculdades.
Aí aprende a mesma coisa que a gente aprendeu. Então, Fabibi, eu usei mata-borrão. Na época que eu... Aqui eu vou deixar branco, tá? Na época que eu fui alfabetizada, no meu tempo... Ah, Eliana, vá. No meu tempo, a gente só podia usar caneta tinteiro. Deixa eu apontar aqui. Depois da terceira série. Então a gente usava lápis, lápis, lápis. Aí a gente passava a utilizar caneta tinteiro. Na terceira série. E aí eu usei mata-borrão. Eu já contei pra vocês, eu achava lindo uma caneta que meu pai usava, que era uma caneta de ouro, né? Epa, uma caneta tinteiro também, e ele não deixava esbarrar na caneta dele. Podia cair, podia estragar a pena, e era uma caneta que ele usava no dia a dia. Vou falar que só eu que usei caneta tinteiro, Eliana, vá. Tudo bem, usei mesmo. Eu já estou meio que sombreando com esses tons de cinza aqui, lembrando que o azul que eu utilizei é o meu número 30, aí depois eu utilizei o número 80 e agora eu estou usando o número 8. Não tinha umas canetas lindas? Hoje o povo não sabe nem escrever mais. A gente até lá no Clube da Aquarela a gente tem usado, né, Fabibi, as canetas bico de pena. Ó, tá vendo que tá tudo pintado de qualquer jeito. Vamos dar a guarda pra ela destacar depois como se fosse um prateado. Opa, tava sujo de verde, olha lá. Faço o que eu mando, não façam o que eu faço. Não limpei antes de usar. E vamos lá. É porque hoje eu até estava comentando com o Luiz Henrique que quando eles escrevem alguma coisa é tudo abreviado, né? Fabibi, na Black Friday do Amazon, as de vidro tinham um conjunto, acho que de 4 ou 6 bicos de pena de vidro, todos os tamanhos, estava super barato. Eu tenho uma de vidro, mas não sei nem a numeração. Na Amazon, eu sei de gente que comprou por um preço super baratinho. Ah, mas dá uma olhada, Fabibi. Deixa no teu carrinho lá que vira e mexe agora que vem o Natal. Que as de pena são lindas mesmo. Bom,
Vou pegar um pouco do cinza escuro, que vocês estão vendo que ficou uma mancha aqui. Só para dar essas batidinhas. Depois a gente corrige com o lápis e tudo certo. Agora é o grande lance de esperar essa umidade sair do papel, para daí então a gente vir fazendo o restante do colorido. Então, por exemplo, está muito molhado ainda, é possível ir colocando o pigmento, mas esse papel aqui ele não absorve tanto, então tem o momento certo da gente esperar, porque ele não vai estar tão encharcado. Olha, por exemplo, aqui está muito encharcado, então é melhor esperar mais um pouco. Daí a gente, enquanto isso, faz outra coisa. Eu vou aproveitar o meu ocre que está aqui na mão, o 49, e já vou fazer o fundo aqui dessa outra estrelinha. Exatamente. Olha como nós somos realmente do outro século, porque o povo de hoje acha lindo as Lamy, e tinham canetas muito mais legais do que a Lamy, na época, na minha época pelo menos. Além de muito mais bonitas, né, muito mais qualidade. Aqui ficou muito escuro, sem problemas. Vou levar para lá igual eu fiz a outra. Acabei de limpar, porque eu tava com cinza. Meu pai era advogado, então assim, ele ensinava, escrevia bastante, né, e muito a máquina ou normalmente a mão. E essa caneta que ele tinha, a caneta tinteiro, era linda. É verdade. Eu vou aproveitar que tá suja a minha pontinha aqui e já dar uma passada nesse sino aqui que tá de cabeça para baixo. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou trazer só, como tem um vermelho sujo aqui, vou trazer só a pigmentação possível. Só ir colorindo assim. Aqui a gente precisa de bastante sombra. Aqui é luz, mas aqui é sombra. Eu vou procurar terminar com esse, esconder, né, esse risco meu que tem aqui vermelho, que eu não apaguei tudo ainda. Aqui eu vou fazer assim, só para dar contrastezinho. Deixa eu limpar para eu tirar isso, certo? Eu vou pegar aquele nosso super vermelho que eu acho lindo, que é o número 2, e vou fazer a base aqui, porque como eu levei para lá, então esse lado não tá sequinho, não tem problemas de passar o vermelho por aqui. Então, do meu pai era folhada a ouro, viu? E ela era toda trabalhada com aquela... Ai, como é que fala?
pouco eu lembro. Ela era uma joia mesmo, porque ela era todinha rendada, sabe? Ó. O revestimento, né? Era linda, linda a caneta. Filigrana. Ela era trabalhada todinha em filigrana. Era lindo. Vocês estão vendo que eu estou adiantando bastante áreas aqui diferentes, né? Porque eu estou esperando secar todo mundo aqui nessas regiões. Aí depois que secar tudo isso, eu venho fazendo os detalhes igual eu fiz aqui, só com o lápis. Ah, então por que você não fez tudo isso sem dar as aguadas? Vocês podem ficar à vontade de fazer só com os coloridos. Ó, vou levar daqui para lá para deixar como está aqui, né? Nossa luz vindo da direita para a esquerda. Primeira camada por aqui. Vamos passeando todo mundo, levando pigmento, umedecendo com calminha. Por aqui também. E sabe uma coisa que eu também lembro bastante, Liana? É que assim, você dá canetas para um formando, né, de faculdade, nossa, era um super presente, né? Porque ia usar o tempo inteiro. Hoje é o que você falou, o povo nem escrever, não escreve mais. E os anéis que tinham antigamente das profissões. O meu pai usava de advogado a vida inteira. Sempre vi meu pai com aquele anel de advogado. Usava a aliança e o anel. Sempre. Ó, de novo, eu vou aguardar, como eu falei para vocês, que eu estava aguardando essa região aqui. Vou limpar bastante para eu voltar nela. Porque aqui eu ainda venho dando uma outra mesclada por ali. Então aqui agora sim já está meio úmida e eu consigo suavizar essas marcas, tá? Então agora é o que eu falo para vocês. Tem que aguardar um momento melhor aqui, mais interessante pra gente dar as aguadas de novo. E a gente vai e volta com o pigmento aqui e consegue esses retoques. Aqui é uma região que está ficando marcada, então como eu sei que já está úmida, porque eu passei agora, ela não está tão encharcada, então agora é só colocar um pouquinho de batidinhas de pigmento. Tá? Uma aguinha para variar. Como eu pretendo fazer esse piso escuro, então eu estou pensando seriamente em fazer, é muito difícil, eu não sei se vocês acompanham bastante, mas ou se lembram, né? Acredito que muitos nem isso se lembrem. Mas não se usava muito azul, né, nas árvores de Natal. Então essas bolinhas aqui eu ainda vou fazer com um tom
mais rosado, apesar de estar próximo desse cinza, vai entristecer um pouco, mas eu acho que fica mais bonito, sabe? Um tom mais clarinho, por causa do fundo que eu pretendo fazer. Deixa eu achar um fundo rosa aqui que seja mais bonitinho. Vou usar esse aqui, apesar de ser escuro. Eu vou pôr uma camada bem mais levezinha, que no meu caso é o 23. A gente vai ter esse cinza, esse tom rosadinho por aqui, depois eu escureço para fazer o volume, mas dando destaque na região que eu tenho esse brilho branco aqui, né, do papel. Olha, só uma sujadinha. Ai, deve estar lindo, Fabi. A minha casa tá uma bagunça tão grande esse ano que eu nem peguei os enfeites de Natal. E ainda mais, com toda essa história de acabar a luz pra cá e acabar a luz pra lá, tá difícil. Vou escurecer um pouquinho aqui pra baixo para ficar o contraste dessa forma aqui cinza, tá? Então, essa bolinha que eu tô fazendo, que eu queria nesse tom que você tá falando, o rosé gold. Ah, graças a Deus, Fabi, desde sexta-feira tá tudo mais tranquilo, sim. Deus o livre, quanta chuva. Na sexta para o sábado ainda choveu bastante, mas essa noite já melhorou. Hoje foi um dia muito quente, apesar de estar mais embaçado também, e agora no final da tarde saiu um solzinho, mas muito calor. Olha o rosé que eu falei para vocês, porque o fundo eu vou fazer marrom. Aqui uma pontinha de escuro, né, que é a beiradinha da caixa. Por aqui esses cantinhos, agora eu vou fazer ao contrário. Para vocês também melhorou aí, né, Fabi? Aqui o que acontece no nosso prédio é que a gente tem a iluminação vinda de um transformador do outro lado da rua. Na minha calçada não tem poste com fio, então não tem transformador não. E caiu uma chuva um pouco mais forte, esse transformador começa a estourar. Aí quando ele para de estourar, o quarteirão inteiro tá com luz. Só o meu prédio que não. E aí até a dona Coisinha vir consertar, demora. Enfim, agora estamos com luz, graças a Deus. Amanhã, Fabibi, eu vou fazer uma aula
de ir lá no nosso clube de aquarela e vou deixar gravada para vocês, porque aquele colorido que a gente vai fazer do bonequinho de neve, o meu já está pronto, desenhado, eu vou aplicar a máscara e quero que vocês vejam, porque lá ele tem bastante neve, né? Então eu vou deixar gravado como é que eu vou deixar os pinguinhos de neve. Alguns eu vou fazer com molhador. E outro dia a gente estava conversando sobre a aplicação, né, Fabibi, da máscara para aquarela. Eu me lembrei que há muito tempo atrás eu cheguei a usar tiralinhas. É isso aí, Eliana, exatamente isso que você está comentando. Os galhos das árvores com o vento estouram todos os transformadores. Enfim, vou tirar um pouquinho do zoom para vocês verem como é que tá ficando. Isso aqui ainda tem todo um outro acabamento para a gente fazer, mas eu preciso esperar secar. Na nossa próxima live eu vou fazer com vocês esses acabamentos já, tá? Vou até tirar bastante o zoom para vocês verem os dois lados. Que é essa guirlanda aqui, se vocês quiserem ter uma ideia das cores que eu estou usando, são os mesmos tons que eu vou utilizar na árvore de Natal. Né? Porque tem muitas... Tem muitos enfeites aqui, por exemplo, essa bolinha aqui vermelha que eu fiz com verde é a mesma que está aqui desse lado. Tá? Essas em zigue-zague aqui eu posso fazer nesses mesmos tons. Tá? A rosé que eu fiz aqui atrás, depois pus um pouquinho de alaranjado aqui embaixo, é essa que eu fiz agora. Que mais? Essas estrelinhas que eu fiz em dourado são as mesmas que eu estou fazendo para cá, porque aí fica uma composição mais equilibrada, né, quando a gente faz assim. Então, provavelmente eu faça nesses mesmos tons estas outras bolinhas da árvore de Natal. Tá bom? Aí eu também já vou começar a fazer o piso. Acho que dá pra gente adiantar bastante coisa ali em cima também. E se vocês quiserem acompanhar essa outra página, vocês podem dar um print, que é o que eu vou fazer desse lado de cá. Vocês vejam, ó, eu tenho esses outros pingentes, né, que eu tenho do lado direito aqui também. Vai ficar bem legal. E aí na próxima aula, então a gente termina de fazer, vou fazer a árvore de Natal com os pingentes da árvore de Natal, né, fazer essas estrelinhas em dourado igual, as que estão aqui e as que eu estou fazendo desse lado, para ficar uma composição bonitinha. E como eu falei para vocês, eu acho que vai ficar um livro bem legal, assim, com todo esse aquarelado, porque ele fica, essa página aqui eu fiz bem vintage, né? Bem aquelas os coloridos, né, antigamente. Isso é uma característica que a Canoco também proporciona pra gente, porque, por exemplo, estes pingentes aqui e desse lado também, eles são uma coisa bem antiga, né? O Canoco dá essa ideia também que fica gostosa de fazer. E aí a hora que eu vir só com o lápis, sem dar as aguadas, todas essas mesclas vão ficar bonitas, as texturas. Combinado? Então, por enquanto, é isso.
essa moldura eu vou fazer em dourado. Aqui eu ainda não escolhi as cores. E lembrando que eu estou utilizando estes lápis da Staedtler, os Norris Club. Tá? Então, usei hoje com vocês uma cor que foi da minha linha Cará. E eu tinha falado para vocês, olha, no Cará ele tem essa numeração 1, 2, 4, que é a série do lápis, que isso todas as marcas todas as fábricas, né? Eles colocam essa característica que é a série do lápis. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida é só me chamar ou deixar aqui nos comentários do vídeo. Esse colorido vai ficar bem legal. Vocês vão ver que vai dar uma... Parece muito clarinho, muito delicadinho, muito sem graça, mas vai ficar bem legal sim. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Super obrigada por enquanto pela companhia de vocês. Eu acho que vai ficar um colorido bacana, né, Fabio? Eu sou muito modesta, né, porque eu adoro todas as coisas que eu faço. Mesmo sendo do outro século, né? Mas por enquanto, gente, vou ficando por aqui, tá bom? Um ótimo resto de domingo para vocês. Uma excelente semana. Um beijo grande, Rita. Brigadão, Fabi, pela companhia. Eliana, um beijo grande para você também. Thaís, quem mais que estava por aí? A Gisele. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Mas uma excelente semana e obrigadão pela companhia. Beijos, até a próxima. Obrigada a você, Thaís. Beijão. Tchau, tchau.